Graças a Deus, então, irmãos, juntos aqui novamente, e estamos chegando na reta final a respeito das doutrinas fundamentais. E estamos naquela doutrina a respeito do futuro. E é interessante que é uma doutrina que a Bíblia trata, embora não exaustivamente, mas que muitas vezes você tem alguns flashbacks, alguns vislumbres a respeito do futuro quando algum acontecimento vem na sua vida, né? No meu caso, com a chegada do pequenininho Rafael, você vê como o tempo passou. E você consegue mensurar, embora de maneira bem fragilizada, vamos dizer assim, que o futuro é real. Que existem coisas que vão acontecer. E que o tempo aqui que a gente caminha nessa terra, de fato, é curto. Mas isso não é o final. É isso que a doutrina fundamental a respeito da escatologia nos ensina. Esse tempo aqui de 100 anos vivendo na Terra não é tudo que há. Então, por isso é importante que nós, como crentes que somos, valorizarmos o tempo agora, mas sempre com os olhos no futuro, na eternidade. O melhor ainda está por vir. Então, falando um pouquinho a respeito do que nós temos tratado, eu sei que vocês devem ter ficado muito bem servidos aí com o pastor Fernando fazendo uma recapitulação, e na bondade do pastor Fernando eu fiquei sabendo que teve 2 horas de perguntas e respostas, né? Não esperem isso de mim, meus irmãos. Eu não tenho nem capacidade para fazer como o pastor Fernando fez e nem tempo hábil. Mas de qualquer forma, que nós vamos dar uma breve recapitulada. Na cronologia dos eventos, Cruz de Cristo, Calvário, ali marca uma nova era. Depois dessa nova era, que são o período dos últimos dias que nós falamos, é o período em que nós estamos vivendo. É um período comprido de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, quando você lê na sua Bíblia os últimos dias, não interprete de uma maneira ocidental, que nem nós olhamos assim e falamos, os últimos dias é porque é a semana que vem. Não é isso que quer dizer esse termo. Depois disso, nós vimos que no calendário das doutrinas futuras vai vir o arrebatamento. Aquele período onde Jesus se encontra com a igreja nos ares, e aqueles que estão vivos, eles vão esperar primeiro os que estão mortos ressuscitarem e subirem, e os que estão vivos depois vão logo em seguida. Um evento quase que simultâneo. Depois disso, nós vimos que existe um período chamado de grande tribulação. É um período que é imediatamente posterior ao arrebatamento da igreja. Vimos aqui que esse período de grande tribulação, ele é o cumprimento das profecias feitas por Daniel. Né? Não só Daniel falou a respeito dele, mas a profecia do profeta Daniel encaixa muito bem aqui, certo? E nós falamos, irmãos, que esse período ele vai ser um período de 2 etapas. 3 anos e meio de aparente tranquilidade e os 3 anos e meio finais de muita calamidade, muito sofrimento. Depois disso, vem o período que nós tratamos aqui na última quarta-feira, que eu estive aqui, do milênio. Vocês lembram? O que quer dizer a palavra milênio? 100 anos, né? Não, como o próprio termo diz, 1000 anos. Quer dizer que é o tempo que Jesus vai reinar na terra para cumprir as promessas feitas à nação de Israel e também para cumprir a ideia de um reino na terra bom, justo, um reino de poder em que a injustiça não vai prevalecer, em que essas coisas que nós vemos de corrupção e todas essas coisas, de maldade, né? Semana retrasada, acho que teve um fato terrível, né? De um rapaz que entrou ali no Paraná com uma espécie de uma espada ninja, né? Acho que era mais uma katana que chamam, acho que é uma coisa assim, e matou umas crianças. Isso não vai acontecer nesse período, porque vai existir um rei, e esse rei ele vai controlar todas as coisas. Ele não vai deixar que a injustiça predomine. Esse é o período do milênio, um período onde Jesus vai estar reinando por 1000 anos na terra, literalmente. E agora, dando
continuidade a isso, eu acho que a gente vai conseguir matar aqui essas três questões que vêm após o milênio, porque lembrem-se aqui do seguinte, meus irmãos, eu não sou exaustivo aqui. Talvez seja o caso de nós trabalharmos sobre isso, falarmos mais especificamente dos desdobramentos do milênio, da escatologia propriamente dita, porque muitas coisas nós ficamos curiosos, eu sei, é uma doutrina que nos traz muitos pensamentos possíveis das coisas e que muitas vezes nós não vamos conseguir aqui discorrer, será que é assim? Então, seguido, quando eu converso com algum irmão, ele diz, mas então quando eu for arrebatado, se eu estiver dentro de uma casa, eu vou quebrar o telhado? Essas coisas a gente não tem como estar entrando aqui, né? Então a gente brinca às vezes com os irmãos e fala, olha, coma menos, porque de repente se estiver muito pesado não sobe, né? Mas não passam de brincadeiras e especulações que as escrituras não falam a respeito. Então, depois do período do milênio, vem um período que é chamado na Bíblia de a revolta final. A revolta final. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 20, para nós falarmos a respeito do texto que narra esse acontecimento. 20, de 7 a 10. Capítulo 20, versos 7 a 10. Então diz assim o texto bíblico. Estou fazendo a leitura na NVT, certo? A versão. Quando terminarem os 1000 anos, milênio, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, essa descrição da revolta final, ela acontece no fim do milênio. Então, o texto bíblico ele narra que no final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto. Nesse período de 1000 anos ele estava preso, ele não podia agir, ele não podia manipular as nações. Agora, lembre-se, ainda existem corações pecaminosos aqui. Então, não é porque o diabo não está ali que não existe problema. Porque da onde é que ele levanta essas pessoas para se revoltarem? Ímpios que estavam ainda vivendo nesse período, certo? E aí, no final disso, esse texto que nós lemos, diz que ele será solto. E ele vai sair seduzindo essas nações, para se rebelarem contra o rei. Ele vai sair dizendo assim, olha, talvez o rei não queira que vocês conheçam o que é bom e o que é mal. Alguma coisa refletindo aquela mentira lá no paraíso. Né? Trazendo a ideia de que muitas vezes o rei colocou regras e essas regras são rígidas demais. Não, olha só, o rei ele lançou aqui características de que uma família ela é constituída de homem e mulher, mas não é bem assim. Não tem necessidade de ser bem assim. Ele vai fazer o que ele faz de melhor, que é enganar e mentir. Então, ele vai encontrar adeptos. E aqui o texto bíblico nos diz, no verso 8, que ele vai reunir para a batalha um exército poderoso. Então não eram poucas pessoas. Olha como que o texto diz, incontável como a areia da praia. Você já foi na praia? Você viu quanta areia tem lá? É lógico que aqui é uma figura de linguagem, mas é uma figura de linguagem que quer refletir a areia do mar, a ideia da praia, aquela areia que você olha e não tem fim. Aí, interessantemente, aqui, irmãos, é que nessa revolta final, ele diz, o texto continua dizendo, que acontece algo
verso 9. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo, a cidade amada. E aí ele diz assim, o texto continua dizendo: então Jesus teve que se esforçar muito, porque ele não tinha poder suficiente e ele quase não os venceu. Então, ou ele poderia dizer assim, então Jesus, com muito esforço, porque Satanás tinha tanto poder, ele quase não conseguiu. O texto bíblico diz assim: mas fogo desceu do céu e os consumiu. Essa é a imagem do Deus da Bíblia. Essa é a imagem do rei. O rei, ele não faz esforço. O rei, ele não faz esforço. Pare para pensar nisso. Isso é importante de nós lembrarmos. Um fogo do céu desce e destrói a todos. E aí Satanás vai ir para aquele lugar onde todos os ímpios vão ir também, chamado de inferno. Então, desse ponto da revolta final, eu queria chamar a atenção a você o seguinte: Deus tem o controle soberano da história. Não estamos numa luta, num filme estilo Star Wars. As forças do bem versus as forças do mal. É verdade que existe o mal no mundo. É verdade que existem os filhos da luz e os filhos das trevas. É verdade. Mas nós não vivemos, na perspectiva bíblica, essa luta em que o mal e o bem, eles têm o mesmo poder, né? Aqui o mal representado por Satanás, os seus demônios, e o bem representado por Deus e o seu rei Jesus Cristo. E aí eles estão numa queda. A Bíblia deixa muito claro que não existe esforço para Deus. Então a revolta final, ela acontece imediatamente depois do milênio. E o que vai acontecer aqui que nós vemos é que não vai ter nenhum tipo de chance para o mal permanecer no mundo, para ele vencer. E isso deveria nos servir de alívio. Isso deveria nos trazer conforto de pensar assim, olha, nesse tempo eu tenho visto tanta coisa terrível. Eu não tenho explicação para dizer o que eu vejo pelos políticos no meu país. Eu não tenho explicação, mas eu sei que vai chegar um dia em que todos vão prestar contas. E é nisso que nós crentes devemos colocar a nossa esperança. Eu não digo que nós não devemos lutar e combater o mal no mundo, mas nós não devemos ser utópicos. Sabe o que é utópico? É você achar que você é capaz de resolver os problemas da humanidade, porque você não é. O problema da humanidade, ele só se resolve com o evangelho pregado no coração, novo nascimento e o rei reinando. Então, essa ideia é a ideia da revolta final. Depois, nós vamos ver a outra expressão aqui, meus irmãos, que chama-se a expressão do grande trono branco. Quem aqui já escutou falar nessa expressão bíblica? Poucos, né? Mas você já escutou falar na ideia do juízo final? Diversas vezes, né? Muitos filmes de Hollywood trazem a ideia, né? Do juízo final. Tem diversos filmes que você vai pegar a perspectiva daquele roteirista de algo que vai acontecer, um evento cataclísmico, e aí existem vários. São eventos na natureza, ou então vão ser meteoros. Não importa, mas a ideia é que o juízo final é algo que está na mente dessas pessoas. O ponto é a questão de que eles não são verdadeiros a respeito do que é. Biblicamente falando, nós sabemos que a expressão do grande trono branco é uma expressão para o juízo final. E o que vai acontecer? Isso vai acontecer, abra lá se você ainda está em Apocalipse 20. Pouquinho para frente aí. Apocalipse 20, versos 11 a 15, diz assim: Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros.
O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É verdade que o livro de Apocalipse é uma primeira leitura, a gente fica meio perdido por o que é figura de linguagem, o que é simbólico, como eu interpreto. E é importante você saber interpretar cada coisa na Bíblia à luz do seu contexto literário. Então, Apocalipse, ele tem muitos símbolos, é verdade. Então, você precisa se preparar, e essa tarefa é uma tarefa intelectual, de saber o que quer dizer verbo, coisas básicas. Saber quem escreveu o livro, para quem ele escreveu. Isso aqui era uma visão que ele estava tendo? Ou é apenas uma narrativa? Porque isso vai fazer diferença quando a gente consegue ler o texto. O que nós acabamos de ler é que após essa revolta final, vai existir um trono que vai julgar. E nesse trono vai estar sentado o rei. E o rei vai julgar de acordo com aquilo que está escrito nos livros. Em outros textos, no texto do profeta Isaías, ele diz que os ímpios vão ser julgados a partir do testemunho de sua própria consciência. A ideia de que muitas vezes você finge que não sabe das coisas, mas a sua própria consciência vai ser o seu juiz naquele dia, mostrando aquilo que você fez que não deveria ter feito. Lhe envergonhando, ao invés de lhe dar honra e glória. E isso, quando acontecer, esse julgamento, ele é um julgamento final. Ele não tem uma segunda chance. Ele não tem um purgatório. Ele não tem uma oração de sétimo dia, uma missa de sétimo dia. Ele não tem aqui a possibilidade de você passar um tempo em algum lugar para que depois você possa sair desse lugar de trevas e escuridão. E tudo isso é pesado e duro. Só que nós, como pessoas que prezam por ser bíblicos, temos que falar essa verdade. Essa é ruim, é uma das verdades difíceis, mas que precisam ser faladas. Como o pastor Fernando com frequência já usou esse termo, nós não podemos só dar o café, a cerejinha da ponta do bolo. Nós temos que dar o bolo por completo. E muitas vezes as fatias do bolo não são tão gostosas. A ideia de tomar um café amargo, né? E a pessoa coloca um chantilly na ponta. O chantilly é delicioso, mas às vezes a parte de baixo do café é mais amargo. Então o texto aqui ele diz, nesse Apocalipse capítulo 20, dos versos 11 a 15, que esse período vai ser para julgar os incrédulos de todos os tempos, os do Antigo Testamento e os do Novo. Aqueles que passaram aqui pela tribulação, aqueles que tentaram se revoltar contra o rei, esse vai ser um período em que tudo isso vai acontecer. Esse é o período que nós chamamos do grande trono branco. E depois disso, meus irmãos, nos eventos que acontecem, vem aquilo que nós chamamos de novos céus e nova terra. Esse período é depois do juízo final, certo? Então olha lá, acompanha comigo o raciocínio. Milênio, termina o milênio, vem a revolta final. A revolta final não acontece muita coisa não, porque aqueles que se revoltaram vão se dar pior ainda. Eles já estão numa furada enquanto vivos, mas enquanto julgados, eles vão estar numa pior ainda. E aí depois disso, a Bíblia fala que vai existir um período, abra lá sua Bíblia em 2ª carta de Pedro, um período que é chamado de novos céus e nova terra. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, dos versos 10 a 13.
Meu slide não ficou certinho, né? Porque era para ele ir abrindo conforme eu fazia, mas eu percebi que eu me enganei, que ele abriu inteiro. Então tirou um pouquinho do suspense para os irmãos aí, mas eu ia falar de qualquer forma, né? Então diz assim o texto bíblico: contudo, novamente, quem escreveu a segunda carta de Pedro? Pedro. Qual é o contexto aqui? O contexto das cartas de Pedro é de intensa perseguição. A primeira carta de Pedro que nós estamos trabalhando é mais ou menos a ideia assim. Você imagina, eu sirvo o Rei do Universo, a Jesus. Eu confiei minha vida a Ele. E os apóstolos vivem me dizendo que Ele é o dono da terra. Mas eu vivo sofrendo. Parece meio incoerente isso. Então o apóstolo Pedro, ele escreve para encorajar os cristãos. Calma. Para Deus, 1000 anos é como um dia. O tempo não está tardando como muitos pensam. O tempo está caminhando de acordo com o projeto absoluto de Deus. Então ele diz aqui, ele explicando isso àquelas pessoas perseguidas, ele continua dizendo no verso 10, contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. E aqui a ideia de dia do Senhor, muitas vezes, ela traz a ideia de julgamento. Muitas vezes o dia do Senhor é tido como aquele juízo final. Muitas vezes não. Muitas vezes você vai ter que interpretar de acordo com o contexto. Mas aqui em Pedro, ele está dizendo a respeito de um momento de julgamento final. E aí ele continua dizendo, os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo o que nela há serão expostos. A ideia aqui de serão expostos, em alguns manuscritos, vão dizer serão queimados. E aí ele continua dizendo, visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Então, mais ou menos assim, olha, esse mundo aí, que todo mundo ama, de um jeito que quer perder a vida por ele, pelo mundo, pelos prazeres, ele vai passar. Ele não vai durar eternamente. Então se comportem, vivam de uma maneira levando isso em consideração. E aí ele continua dizendo, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, crentes, aguardamos com grande expectativa. Vem logo Jesus. Faz tudo novo. E aí ele continua dizendo, os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Então o juízo final, ele marca o fim de uma era. Ele vai marcar o período em que existe o pecado no mundo. E aí os novos céus e a nova terra são o lugar onde os crentes vão morar para sempre. Para sempre. Então as pessoas às vezes perguntam, novos céus e nova terra. É uma expressão para falar de uma criação refeita. Eu creio que os textos, eles não falam de uma destruição total. Eu acredito que é mais numa ideia de reformulação. Eu acredito, particularmente, a partir dos textos bíblicos, que nós estamos falando dessa terra de uma maneira renovada, de uma maneira sem pecado, de uma maneira sem mato, de uma maneira sem espinhos, de uma maneira sem maldição. Certo? E aí nós vemos também que isso, abra agora a sua Bíblia de novo lá em Apocalipse 21, dos versos 1 ao 8, que fala a respeito disso. A respeito do novos céus e da nova terra. Em outros textos, você vai ver a ideia da Jerusalém celestial. É um termo simbólico para falar dos novos céus e da nova terra. Então, a ideia da Jerusalém celestial, que desce do céu. E aí ele diz assim no verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Sempre. Então, se hoje o choro ele dura um dia inteiro, vai chegar um dia que ele vai acabar. Então, se a fome dura porque você não consegue ter tudo o que você queria comer, um dia você será plenamente satisfeito. Essa é a ideia. E ele continua dizendo: E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes de água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, as crianças que estão estudando sabem que essa palavrinha aqui é forte, né? Mas, agora eu vou contar outra coisa. Mas, nem tudo será assim. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, naquele dia, não existirão vários caminhos. Apenas dois. Como o pastor Fernando aqui já nos ensinou no Evangelho de Mateus. Apenas dois. E o caminho que você vive agora, se ele for um caminho estreito, ele levará você à porta dos novos céus e da nova terra. Agora, se ele é um caminho largo, onde Jesus não faz parte dele, e imagine que a porta desse caminho chama-se arrependimento, e se você não passa pela porta do arrependimento, você não vai ficar no reino com o rei. A característica dos moradores do reino, nós vimos também no Sermão da Montanha, que o pastor Fernando já nos ensinou, traz em seu íntimo o arrependimento. O arrependimento. Então, meus irmãos, falei que eu achava que nós iríamos conseguir correr. Para concluir, a Bíblia mostra claramente quantos caminhos? 2. Existe um meio termo? Você está sendo muito radical, irmão Marcos. Seja um pouquinho mais tolerante com os outros. Mas o caminho é estreito. Se eu demonstrar essa tolerância que não é amorosa, eu vou estar empurrando essa pessoa para um precipício. Pararam para pensar nisso? Aquilo que muitas vezes as pessoas falam que é falta de amor é exatamente o contrário. Porque se o seu amor for verdadeiro, você vai falar a verdade. Muito embora nem sempre ela vai ser reconhecida como verdade, não é? Hoje eu fui, finalizando aqui, eu fui lá fazer o teste do pezinho, e aí tinha uma senhora mais de idade e uma moça mais nova. E aí eu não sei que brincadeira que surgiu, que ela disse algo do tipo assim: ah, mas ele nem chorou. Eu falei: é porque ele é macho, né? Estamos precisando de macho nessa terra, está faltando. E aí ela disse assim: pois é, você sabe que no Rio de Janeiro, eu estava lendo uma notícia, mais de 15% das pessoas da população se declara gay. Aí eu disse assim: bah, eu soltei a isca, mas a senhora foi longe, né? Eu nem queria ir tão longe. E aí quando eu olhei para o lado na cadeira, a moça que estava junto, porque ela não engoliu aquilo que a gente estava falando. Então eu tentei remediar, porque eu não queria parecer maldoso no sentido assim de dizer que eu não me importo com essas pessoas. Então eu disse assim: olha, a gente não concorda com isso, mas o nosso a gente quer que seja homem, porque assim fez a família Deus, homem e mulher. Ela disse: exatamente, desse jeito que anda, né? Mas novamente eu olhei de canto de olho e vi que aquela moça estava torcendo
por baixo da máscara. Por quê? Porque a verdade bíblica dói. Mas ela é verdade. Então, meus irmãos amados, na conclusão, a Bíblia, aqui nesse texto de Apocalipse, ele nos diz o seguinte: vida eterna para aqueles que estão unidos em Cristo. Como nós somos unidos em Cristo? Através da fé nele. Através de entender a obra da cruz e depositar nossa confiança e dizer assim: obrigado, eu nunca seria capaz de fazer isso. Agora, aqueles que se negam, aqueles que não querem se arrepender e continuam nos seus delitos e transgressões, usando aqui o texto do apóstolo Paulo de Efésios 2, que continuam mortos, esses terão uma vida eterna também. Só que nós nem poderíamos chamar de vida eterna, porque o texto aqui diz que será uma morte eterna, que será um sofrimento sem fim. Quando a gente pensa nessa perspectiva, eu creio que a gente pode ser encorajado a falar a verdade. Agora, eu volto a dizer aos irmãos, não acho que será fácil, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ser contrariadas. Então, na escatologia, nós temos uma base segura, embora não exaustiva, do que está por vir. Então, você não precisa falar para a pessoa assim: olha, eu acho que existem os amilenistas, os pré-milenistas e os pós-milenistas. Não, mas você pode claramente dizer assim: a Bíblia fala que existe um tempo em que nós chamamos de presente, de atual, que nós temos que nos arrepender. E devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E depois desse tempo, a Bíblia fala que vai ter um juízo. E que nesse juízo vão ser separados aqueles que confiaram em Cristo daqueles que não confiaram. E a Bíblia termina dizendo que aonde você se encontra nesse período presente é onde você vai passar a sua eternidade. Que Deus abençoe, meus irmãos, num tema tão cheio de curiosidades, mas que o fundamental é extremamente simples e fácil de nós lembrarmos. Até domingo, se Deus quiser.